Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nossa parte 2 da unidade 7, unidade sobre anatomia. Na parte 1, a gente viu o rosto de frente, certo? Agora nós vamos ver o movimento da cabeça, tá? Então, enquanto a gente pensava o rosto de uma forma simplificadamente bidimensional, enquanto você faz o rosto, para você pensar a cabeça, pensar, projetar, né, planejar o desenho da cabeça tridimensionalmente, você precisa já ter essa referência da tridimensionalidade. Nós vamos partir de um método que é um método bem conhecido para desenho de cabeça, que é o método Loomis. Tá? Então, esse método, criado pelo desenhista Andrew Loomis, é um método que facilita bastante o desenho da cabeça, o pensar a cabeça na sua tridimensionalidade. Tá? Então, já dá pistas bem diretas assim, de passos para a gente construir o desenho de uma cabeça. O esquema da volumetria de uma cabeça que depois, posteriormente, passa por finalização. Tá? Então, esse método também vai pensar o desenho segundo aquele mesmo princípio de simplificação geométrica, ou seja, de você pensar algo um formato mais complexo a partir do seu formato mais simples e, posteriormente, ir adicionando detalhamento, complexidade ao desenho. Tá? Então, como os outros objetos que a gente já desenhou, né, a gente vai pensar pensar de forma mais global, simplificando o traçado, né, a volumetria, para posteriormente ir aumentando a complexidade da volumetria. Tá? Então, o Loomis, vamos só, para a gente começar, a gente já vai começar a nossa prática. Como eu falei para vocês, a gente vai começar com figuras simples, tá? Então, vamos fazer nosso desenho de cabeça em movimento, tá? É um método, o método Loomis, é um método que possibilita que você faça o desenho da cabeça em várias posições, tá? Isso facilita bastante, ok? Então, o primeiro passo do método Loomis é você desenhar um círculo, ok? Então, se faz o desenho de um círculo. Não precisa ser tão perfeito, porque isso aqui é só um esquema. O ideal é você fazer esse desenho com um lápis bem leve ou um lápis HB, alguma coisa assim, que risque muito pouco o papel, que deixe muito pouco grafite, tá? Eu estou aqui com o lápis 6B porque é o que eu tenho aqui na mão pelo momento, mas o ideal é fazer esse esqueminha deixando pouco risco no papel. Ainda casa com a questão de que vocês precisam enxergar bem o desenho. Então, por isso, eu estou trabalhando com o que seria o lápis errado, tá? Mas trabalhe com... Tire um pouco o peso do risco, né? Tire o peso do lápis sobre o papel para deixar pouco grafite, para poder facilitar esse desenho de todo esse método. Depois, quando você terminar esse rascunho da posição da cabeça, aí sim você pode ir trabalhando um pouco mais de grafite, tá? Então, o primeiro passo, desenhar uma circunferência, certo? O segundo passo é desenhar uma elipse numa das metades aí vai depender da posição que a cabeça está, tá? Então, eu vou desenhar aqui uma elipse na lateral aqui do meu círculo. Preste atenção que essa elipse ocupa
quase que a metade do meu círculo, tá bom? Então a gente tem aqui um círculo e uma elipse. Esse método parte do raciocínio de que o nosso crânio ele se assemelha a uma esfera achatada das laterais, tá? Então por isso é como se estivesse fazendo aqui a esfera e já o achatamento das laterais, tá? Aqui das laterais do nosso crânio, certo? Depois que a gente fez o círculo e a elipse, o próximo passo é fazer uma linha horizontal que passe pelo centro dessa elipse e que vai determinar a inclinação em que essa cabeça vai estar, tá? Então, eu vou colocar, nesse primeiro exemplo, eu vou fazer de acordo com o que está na apostila, tá? Então, vamos colocar aqui essa linha colocada dessa forma, tá? O segundo passo é você fazer uma outra linha, que é uma linha perpendicular a essa, e também passando pelo centro. Ok? Então a gente tem aqui a elipse e tem duas linhas se cruzando, passando pelo ponto do centro da sua elipse, tá? E aí você vem aqui e faz a continuação dessa linha em direção à borda do seu círculo, tá? Só que em vez de você seguir reto, você faz como se fosse um arco, uma curva, acompanhando mais ou menos o que seria a topografia dessa esfera, tá? Só um momento, já vou fazer, tá? Só um instantinho. Então você vem aqui e faz essa linha como se fosse um arco, seguindo a topografia dessa esfera. Esqueci um passinho, tá? Da feita que você fez o círculo, você vai gerar a altura da elipse através de uma divisão de altura, tá? Desculpa. Então, passo 1 faz o círculo, passo 2 você divide o círculo em 1, 2, 3, 6 partes, tá? Então você coloca a parte do meio, depois divide 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então 3 partes para cima e 3 partes para baixo dessa metade. E aí o alinhamento é esse, para poder marcar a altura da sua elipse em relação ao seu círculo. Tá? Daí depois você faz a linha horizontal, faz a vertical passando pelo ponto e faz essa linha aqui, esse arco, seguindo a continuação da sua linha aqui de centro da elipse. Faz também uma outra linha, que é uma linha que vai passar aqui embaixo, paralela a essa que nós temos aqui em cima, tá? Então ela vai fazer isso. Ok? Depois disso, o outro passo é você fazer uma linha que vai marcar o queixo. Então você vai fazer uma linha colocada saindo dessa extremidade e que vai vir até a parte de baixo
com a marcação do queixo. Ok? Após você fazer essa marcação de queixo, a gente vai terminar o desenho do queixo fazendo uma linha ascendente que vai chegar até o alinhamento aqui, ó, desse alinhamento da borda do círculo, e depois que chega, ele aumenta a sua angulação para poder quase tocar a elipse, tá? Fazemos também uma outra linha que sai desse encontro aqui, onde a linha do queixo começa a ascender e faz uma curva para baixo. E também marcamos aqui o que seria o eixo do nosso rosto. Tá? E aí, por fim, aí faz o desenho do pescoço de uma forma um pouquinho no olho, tá? Mas baseado mais ou menos no final dessa linha com o círculo, que começa a desenhar o pescoço desse lado, e depois desse outro lado, aí depende muito, mas é só você fazer algo parecido com isso, próximo aqui dessa linha central, para fazer o pescoço. Tá? Então aqui, olha, você já tem um esquema rapidinho de uma cabeça. Tá? E aí essa cabeça está colocada, né, de uma forma ligeiramente ascendente, mas você pode utilizar esse mesmo esquema para poder desenhar a cabeça em outras posições. Isso que é legal desse método. Tá? Então eu posso vamos lá. Partindo da mesma volumetria do círculo e do queixo, né, do que seria o queixo, em diferentes posições, a gente já consegue ter aí a variação de posicionamento de uma cabeça, tá? Então, se eu quiser fazer a cabeça olhando para baixo, por exemplo, eu jogo a elipse mais, assim, aí depende, olhando um pouquinho mais de frente, né? Então eu posso fazer elipse um pouquinho mais na lateral, tá? E aí eu faço, já que ele está olhando para baixo, faço a primeira linha, faço a segunda linha. Dessa linha eu continuo seguindo a topografia, tá? A outra me serve de base para eu começar a desenhar o meu queixo. O queixo vem até aqui, depois ele sobe e ele vem para baixo. A curva vai fazer isso. A linha do meio já vem passar aqui. Tá? Então aqui eu tenho uma cabeça e aí o pescoço, né? Na verdade aqui entrariam os ombros, porque é como se a pessoa estivesse olhando para baixo. Tá? Então, ó, rapidinho também fiz uma cabeça olhando para baixo. Vamos tentar fazer agora o posicionamento desse esquema para uma cabeça olhando para cima, de forma mais superior, né, do que antes. Vamos virar a posição dela.
Então, a ideia aqui é fazer como se fosse aqueles, sabe aqueles bonecos. Eu acho esse esquema que ele gera como se fosse uma aparência que fica entre a máscara do Homem de Ferro e aqueles bonecos de teste de acidente, sabe? A outra linha aqui embaixo, a linha do queixo paralela a essa no começo, depois ela entra. A outra linha, que é a linha da ascendente do queixo, vem até aqui, depois vem para cá. A linha do meio, e aqui a outra, o afunilamento do rosto. O pescoço. Então aqui a gente já tem 3 tipos de posicionamento de cabeça feitos. Desculpa, vocês não viram. Acabou ficando em cima de mim. Então eu fiz o círculo, fiz a elipse, coloquei as linhas ortogonais que ficam no centro da elipse, segui com essa linha horizontal até o final, fiz a paralela dessa na borda de baixo da elipse, fiz a minha linha do queixo seguindo aqui mais ou menos paralela a essa, até o ponto dela dobrar. Daí terminei o queixo vindo para esse lado, fiz a linha da lateral do rosto e o eixo central, depois o pescoço. Tá? Então aqui vocês estão vendo que através desse método Loomis, você consegue gerar o desenho de uma cabeça em várias posições de maneira bem rápida, tá? Baseado todo nessa questão da esfera, do posicionamento de uma esfera com as laterais achatadas. Então ela pode estar completamente de frente, e aí de frente ela fica, a gente não vê a elipse, a gente só vê o achatamento e a parte de baixo. Se ela estiver completamente de lado, a gente vê a esfera e vê a elipse colocada de forma paralela, as duas linhas, segue uma, segue a outra, a paralela aqui e a outra ali. E aqui o pescoço. Tá? Então assim a gente pode ir fazendo de uma maneira mais rápida o posicionamento da cabeça em várias posições. Depois que você fez isso, aí é só terminar o desenho. Então, o que antes, aqui é uma forma simplificada, você começa a aumentar a complexidade da forma. Tá? Então, vamos alterar aqui o nosso eixo, faz a entrada, faz a volumetria do nariz, desceu, subida para o lado inferior, para o lado superior, para o lado inferior e o queixo. Tá? Posicionamento dos olhos. Pronto, então vamos. Aí a gente faz mais ou menos a posição dos olhos. Posição do outro olho. Aqui, o que antes era reto, a gente faz as maçãs do rosto, completa o desenho da boca. E o queixo. Sobrancelhas. Lembrando que essa parte é aquele triângulo que eu comentei para vocês.
sobrancelha, sobrancelha. A nossa linha de cabelo, mais ou menos por aqui. Essa bochecha termina a volumetria da bochecha. O nariz. Um nariz feito na lateral, então a gente vê a ponta, uma das narinas e a outra fica praticamente escondida pela ponta, tá? E aqui é só inventar o cabelo que você quiser. Vamos aqui colocar a orelha. Olha o alinhamento da orelha aqui, ó. Está marcado na própria elipse, tá? E pronto, tá? Já tem um desenho semelhante a um rosto claro que você precisa apagar, precisa reformular isso aqui, melhorar, mas o posicionamento já está marcado através desses eixos. Então a gente sabe que a orelha entra aqui, que o nariz vai ficar para cá, e esse aqui vai aparecer mais a parte de baixo. A sobrancelha vai aparecer com a parte, mais pela parte de baixo do olho. O olho vai inverter, então a gente tem um arco saindo mais para fora, que é o arco superior, e o outro mais para dentro. Eu gosto de fazer o desenho desses eixos para me guiar, como vocês viram, tá? Então eu redesenho os eixos da volumetria. Então por aqui, por exemplo, se eu traçasse uma linha, ela sairia, depois ela entraria para o olho, daí faria o olho, depois tem a pálpebra inferior aqui, ó. Depois sobe para a bochecha, desce para o canto da boca. Aqui é a mesma coisa, bochecha, desenho do formato do rosto, a linha do cabelo. A maçã do rosto, né? Aqui. E assim vai, ok? Então, vocês podem ver que através desse método Loomis, é um método muito simples, muito rápido, que ajuda muito a construir a volumetria baseado na construção de uma esfera com as laterais achatadas. Tá? Então, isso é de frente, é essa figura aqui que nos ajuda na construção da cabeça. Uma esfera com as laterais achatadas. Uma fica aparecendo e a outra é como se estivesse oculta. Tá? E aí você consegue construir o rosto todo através desses passos. Tá? Já te dá um belo guia aí para a construção de um rosto em qualquer posição. Certo? Então, treinem, tá? Façam um treino aí de posicionamento de giro de cabeça. Pode ser por esse método, mas também pode ser pelo seu, não tem problema. E aí você vai poder chegar num resultado legal, principalmente com a prática, tá? E não tenha vergonha de apagar. Como vocês viram, a gente faz muito traço, né, para poder se guiar, e esses traços depois perdem a importância.
Então, se for o caso, apague, repassa, põe um papel em cima, tá? Aquele bom e velho método de passar a limpo, né? De colocar um papel limpo em cima do papel riscado. Se quiser, pode colocar uma luz de baixo para cima e desenhar sobre uma mesa de vidro, que aí você já simula uma mesa de luz, já vai conseguir fazer essa passagem de maneira muito fácil, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tem várias aulas desse método Loomis na apostila, na parte de vídeos do YouTube, vídeos recomendados, tá? E dê uma olhada lá, tá? Que o cara tem uns vídeos de um americano que são muito bons, e não só ele faz o rosto, segundo o Loomis, mas também analisa em cada vídeo a anatomia de uma parte do rosto. Então um vídeo para nariz, um vídeo para olhos, para boca, e assim vai. Então eu recomendo bastante, tá bom? É isso aí. Logo mais a gente se vê com a parte 3 da unidade de anatomia, tá bem? Até mais.